Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Gabriel Derizio, estou aqui mais uma vez no Marketing News, podcast da Conectar Marketing, falando com você os principais assuntos do marketing, ou pelo menos, né, no que a gente gosta de conversar, o que a gente acha que é importante, né, falar sobre. Estou aqui com a Ana, de novo, Ana Carolina Gimenez, tem que falar seu nome completo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto que eu gosto muito, que é o GC, mas enquanto a gente não começa, inscreve no canal aí, se você estiver assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal. E se você estiver no Spotify, dá 5 estrelinhas aí para o nosso podcast. Essas duas coisas são muito importantes, porque a gente está crescendo. Em breve seremos o maior podcast Amém. de marketing da Zona Norte de São Paulo. É isso aí, vamos começar baixo. Vamos começar baixo, né? Mas, enfim. Alinhando expectativas. Exatamente. O maior podcast da Zona Norte de São Paulo, que é lançado às terças, meio-dia. Beleza? Beleza. Então, beleza. Esse é o nosso objetivo para esse ano. Em 2025 a gente fala se a gente alcançou ele. Exatamente. Ana, o que é o GC? Fala aí para eles. User Generated Content. É que eu não queria falar o termo em inglês, por isso que eu passei para você. Eu prefiro falar CGU, mas ninguém sabe o que é CGU, se você falar. Conteúdo gerado pelo usuário, né? Assim, é porque também uma coisa, apesar de estar no dia a dia, né, de todo mundo, é uma coisa relativamente nova, digamos. As pessoas não conhecem muito bem o que é isso. Eu aprendi há pouco tempo, com você mesmo. Quando eu vou explicar sobre isso, eu costumo falar primeira, segunda e terceira pessoa, certo? Então, a Ana... Não, vou dar meu exemplo. O Gabriel, falando em primeira pessoa sobre ele, tentando se vender, Certo. ele só vai falar coisas boas. Então, vamos dar um exemplo de empresa. A Latam, falando sobre a Latam. Eu sou a maior companhia de aviação aérea do Brasil, a que tem o assento mais confortável. Isso em primeira pessoa. Qual que é o nome disso? Publicidade. Certo? Então, é uma área do marketing, publicidade. Poucas pessoas entendem isso, mas está dentro do marketing. Agora eu vou falar em segunda pessoa. O Gabriel falando sobre a Latam, tá? A Latam é uma empresa muito boa e tal, só que eu sou um influenciador e eu fui pago para isso, certo? Então, eu falando em segunda pessoa, e se você for ver... Desculpa minha professora de português, se for ver o conceito teórico, não tem nada a ver com o que eu estou falando, tá? Primeira, segunda, terceira. Mas é só para entender melhor o conceito. Então, se eu estou sendo pago para falar sobre a Latam, eu vou falar mal? Não, não vou falar mal. Né? Isso é propaganda. Não, isso é conteúdo de influenciador. Ah, tá. Tá? Então, marketing de influência. Então, eu pago influenciadores para falar bem da Latam. Eles vão falar bem. Agora, o que é CGU? Conteúdo gerado pelo usuário. Aí é uma loucura, porque você não tem controle nenhum. São milhares de pessoas todos os dias pegando aviões da Latam ou tentando comprar uma passagem da Latam ou vendo publicidades da Latam comentando sobre a empresa. Você não tem controle nenhum. Isso é CGU. E é o que eu mais gosto de estudar, é o que eu mais gosto de falar. Porque se tem um conteúdo gerado pelo usuário, vamos lá, quais são as vantagens? Para o outro usuário que está ouvindo, ele é muito mais confiável, certo? E sincero. Então, as pesquisas mostram que é 9 vezes mais ouvido pelo usuário o conteúdo gerado por outro usuário. Então, se a Ana está falando espontaneamente sobre a Latam, 9 vezes mais eu vou ouvir, Gabriel, certo? Só que, normalmente, o que te instiga a falar? Uma experiência ruim. Ou uma experiência muito boa. Muito boa, mas normalmente é ruim. São os extremos, né, geralmente. Exatamente. E aí, o conteúdo gerado pelo usuário, ele sempre existiu e sempre foi... Se eu não me engano, lá fora chama M2M. Mouth to mouth, boca a boca, sabia? Ah, não sabia, mas Então, faz todo sentido. Eu aprendi esses dias esse termo. Mas é o boca a boca, tá? O CGU. Marketing boca a boca, que é realmente o que
vai construir sua marca. Não é publicidade, não é um influenciador. Não que não seja importante os dois, né? Então, o CGU ele tem também uma interface com relações públicas, com assessoria de imprensa, que na minha visão, como a gente já conversou, são áreas do marketing, né? Tem gente que não fala que não é, mas enfim. Então, o CGU ele começou a entrar em evidência esse termo, que em português CGU, mas você vai ouvir sempre falar em UGC, começou a entrar em evidência quando os marketplaces, os deliveries começaram a ter avaliações, né? Então, a avaliação se tornou carro-chefe ali da divulgação de muitos tipos de negócio. E eu acho que também uma outra coisa que impulsionou muito o UGC foram os stories, né? O Snapchat e os stories. Eu, pelo menos, comecei a fazer muito UGC. Começou pelo Foursquare. Isso, nossa, é verdade. Eu amava essa rede social. É. Só que ela é muito perigosa, né? Vamos Muito. combinar. Pra quem nunca usou, né? Você, tipo, ia num lugar e marcava que estava no lugar. E, pô, eu era adolescente quando usava isso. Muito perigoso. Que perigo, cara. Não, e realmente tinham points ali, checkpoints. Não sei se tá certo eu falar isso. Sim. Se era esse o termo. Mas engraçados, assim, tipo... Por exemplo, tinha um meme de uma menina que... eu não vou detalhar o caso, mas que ela passou mal no banheiro, fez um monte de coisa e tinha o lugar ali. Todo mundo fazia check-in ali naquele lugar, sabe? Então, muitas coisas foram absorvidas, né? Pelo Facebook, pelo Instagram, né? Mas assim, se você for analisar, faz parte do dia a dia das pessoas falar sobre as marcas sem elas perceberem, entendeu? Quando isso começa a ficar muito artificial, que já é pelo marketing de influência, as pessoas começam também a não querer mais ouvir isso. Ninguém mais quer ouvir blogueirinha fazendo publi. Isso é fato. Então, hoje as publis são muito diferentes do que eram há 2, 3 anos atrás, né? E a regulamentação está diferente agora do CONAR. Então, o que as pessoas buscam hoje? Então, a gente vai falar de muita coisa. Tem muita coisa para falar de GC, tá? Em primeiro lugar, as pessoas... As marcas, em primeira pessoa, em segunda pessoa, os influenciadores estão procurando fazer conteúdo que se pareça ao GC. Entendeu? Então, eu vou dar um exemplo, que eu sempre dou em aula. O Bradesco patrocina o Lollapalooza. Vai ter que criar conteúdo para o Lollapalooza. O que ele vai fazer? Vai contratar um influenciador, mas ele não vai contratar um influenciador grande. Foi um case, né, que eu dou em aula. Ele contrata um cara que tem 1.000 seguidores. Uhum. Porque ele vai falar mais. Sim. Vai ter mais a linguagem. O influenciador, no momento que ele ultrapassa a barreira de micro já para influenciador de massa, né, ele já começa a perder a linguagem, né? A gente vê muito isso com aqueles influenciadores do povão, que a galera fala, né? Bem de massa mesmo. Tipo GQ, Carlinhos Maia, que tinham essa linguagem e perderam, entendeu? Então eu contrato um cara que tem 1.000 seguidores, que eu percebo que ele fala bem, que ele gosta de gravar vídeo, e ele vai ser meu criador UGC. Uhum. E vou te falar uma coisa que eu tenho certeza que você não sabe, Ana. Você vai ficar chocada agora. Me surpreenda. Tem uma menina já dando curso disso na internet, ensinando pessoas a serem criadores do GC. Jura? Por quê? Você vê por aí padarias, restaurantes, com certeza que tem vídeos do tipo, oi, hoje eu vim conhecer tal lugar e tal. Isso ficou muito famoso no TikTok, principalmente quem se deu muito bem foi o canal Sampadicas, por exemplo, cresceu muito. Tem vários. Ele é case e assim, o cara, ele transformou, inclusive Sampadicas, se você estiver vendo esse corte, eu quero que você venha aqui. Porque ele transformou isso, né? Esse mercado. E tem muitas pessoas fazendo esse tipo de conteúdo. Porque assim, eu tenho um restaurante. Eu não quero fazer publicidade, ou eu já faço tráfego, por exemplo. Eu não quero contratar influenciador porque eu vi que não dá resultado. Muita gente fala isso. Então eu vou contratar um criador UGC
que vai fazer vídeos dentro do meu estabelecimento e vai publicar. Muita gente chama isso de videomaker, mas não é videomaker. Porque ele publica dentro do próprio perfil. Não, porque o videomaker ele vai fazer vídeos, mas não vai aparecer. O criador de conteúdo aparece a voz dele, aparece o rosto, entendeu? Ele faz uma avaliação, ele come, fala, nossa, que delícia isso aqui. Olha, o criador do GC, ele transporta a experiência dele. É a publi que não parece publi. É a experiência. Sim, total, né? Então, a primeira coisa que a gente vai falar é isso. O GC é tão relevante, tão potente, que as marcas estão pegando criadores para simular o conteúdo UGC, né? Sim, né? Então, para gerar essa influência discreta. Discreta, exatamente. Você prefere que a Latam fale sobre ela ou que ela pegue um criador de conteúdo de 2.000 seguidores e coloque num avião para fazer a primeira viagem de avião e fale sobre a Latam? Porra, é muito mais legal. Sim, com certeza. Eu fico até pensando na minha própria vida, assim. O meu perfil hoje no Instagram tem 1.000 seguidores. Tipo, não considero que eu influencie ninguém, mas eu já consigo ver situações em que eu influenciei pessoas a comprar coisas, eu consumir de alguma marca X, sabe? Então, você já parou pra pensar que talvez você seja um influenciador? É isso aí. Aí eu ia nessa frase. Que eu sempre falo em aula. Todo mundo influencia alguém, né? Total. Todo mundo é influenciador. Depende muito sobre alcance, que todo mundo foca nesse ponto. O influenciador tem que ter X mil seguidores. Isso é alcance. Mas eu não investiria só em alcance, mas em conexão. Quanto de conexão que você tem com a pessoa? Porque se você tem 1.000 seguidores e tem conexão com os 1.000, às vezes você é maior que um cara de 100.000. Perfeito. Entendeu? Essa conexão. E aí esses criadores de conteúdo, eles já foram chamados de nano-influenciadores, mas eu acho que são criadores de conteúdo GC. Sabia que eu quase comecei um perfil... Você não tem nenhum contato chamado nano-influenciadores. A Siri respondendo. O que você ia falar? Foi muito bom. Eu levei um susto, cara. Eu também. Quando eu era mais nova, eu quase comecei um projeto disso, exatamente isso, assim, eu pensava muito que... Eu sempre gostei muito de conhecer lugares, né, de conhecer experiências, então, eu sou de São Paulo, sempre morei aqui, e eu sabia que essa cidade, ela tinha milhares de oportunidades a serem descobertas, e eu queria mostrar isso para as pessoas que eu seguia. Naquela época, o Instagram tinha uma dinâmica diferente, né, era você se relacionar com os seus amigos, né, e eu mostrar... acho que o Sampa Dicas começou assim, por Exatamente. exemplo. E todos esses outros, né? Mas chega um momento que quebra. Aí eles viram outra coisa, entendeu? Uhum. Que é natural. Não é porque o cara é cuzão e ele quer ganhar dinheiro, entendeu? Não, quebra. Vira um outro tipo de negócio, né? Uhum. Mas igual o Sampa Dicas, tem milhares. E eu converso muito com o pessoal do interior, de Minas, de São Paulo, que eu dou aula. E tem pequenos influenciadores locais e tal, né? Então... Dicas de Campo Grande, sabe? Então, canais pequenininhos assim influenciando. Mas isso não é o GC. Não é. Parece... Qual a diferença? Então, qual que é a diferença? A diferença é que o GC é espontâneo. Não pode estar recebendo dinheiro. O seu seria o GC, talvez. Sim, seria. Mas você seria, por exemplo, uma crítica. Crítica de cultura, de lazer e de gastronomia. Uhum. Certo? Mas o GC é diferente. Sim, porque o GC, ele desperta muito mais esse sentimento da paixão e da... Não sei, deixa eu ver se eu entendi certo. Ele desperta muito mais essa motivação em falar bem daquela marca, né? Quando a gente fala de UGC pro bem. Quando a gente fala de UGC pro mal, é já outra coisa. Vou te dar um exemplo que todo mundo vai entender perfeitamente, que é o Mercado Livre. Uhum. Você já viu as avaliações que tem no Mercado Livre? Já, o tempo todo. Tem cara que escreve avaliações com 3, 4 parágrafos gigantescas que tem 90, 100 likes. Ele não ganhou R$1 para fazer isso. O Mercado Livre não dá nada de incentivo. A Shopee ainda dá umas moedinhas.
se você faz. E o cara filma o produto e descreve. Para quê? Só para ajudar outros compradores. Uhum. E isso influencia muito. Quantas vezes eu já não deixei de comprar um produto por conta de uma avaliação no Mercado Livre? Então, E aí você entra nas avaliações do iFood, que tem até perfis de humor, né? Disso, eu adoro. E, cara, eu leio as avaliações do iFood e eu vejo o número de estrelas. Quantos restaurantes, eu tava vendo um cara falar de delivery, não fecharam no iFood e abriram com outro nome por causa disso. nossa, Eles várias. fecham e abrem com outro nome, entendeu? Sim. Cara, porque é muito importante. Aí vamos falar de Google agora. A gente já falou de Mercado Livre, a gente esqueceu de falar da Shein também, que é muito importante as avaliações lá. Amazon. A Amazon. Mas o Google, ele tem Google uma Meu diferença, Negócio. porque ele tem o Local Guides, né? Ah, eu sou, sabia? Eu também Local sou. Guide. Eu também sou Local Guide. E aí eu vou lá, avalio, ele fala, isso aqui é um guia local, né? Então ele tem mais respeito aí na avaliação, né? Mas eu só avaliava pro mal. Aí, ó. Então, quando eu tinha experiências ruins, né? Mas precisa ser muito ruim para eu avaliar. Porque eu não gosto de falar mal de empresa, cara. A gente vê o quanto isso é ruim para as empresas. Então, eu evito ao máximo falar. Só quando realmente é uma coisa muito ruim. Aí eu comecei a fazer avaliações positivas depois de um tempo, né? Eu virei Local Guide. Eu sou o contrário, eu sempre faço avaliações positivas, porque eu acho que, assim, falando sobre o GC, é muito sobre conexões humanas. Então, eu quero ajudar outra pessoa, eu quero não só ajudar outras pessoas que vão ter contato com aquela marca, mas ajudar a própria marca, sabe? Porque quando lançou o Reclame Aqui, eu fiquei muito feliz. Aí eu fazia muita avaliação ruim, sabe? Você adora falar mal, né? Reclame e Maior tal, hater. reclamar e não sei o que. Eu falei, caralho, que legal. No Twitter eu não faço isso, só no Reclame Aqui. Pá, 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 pá. Depois eu descobri que, assim, você não precisa falar mal, você precisa enaltecer os bons negócios. Isso dá muito mais certo, né? E eu conheço, assim, muitas pessoas, e eu faço isso em aula. Eu pergunto para os alunos e eu quero ouvir sua opinião também, que está ouvindo aqui. Pessoas que vão em lugares ou deixam de ir em lugares pela avaliação do Google. Você faz isso? Faço. Um exemplo, dentista. Dentista no Google? Você procura? Sim. Não, tem uma coisa que eu... Nossa, eu lembrei alguma coisa que eu sempre faço. Eu tenho plano de saúde. E aí, eu quero achar algum médico, sei lá, ginecologista. Você joga o nome no Google? Eu pesquiso primeiro no meu plano de saúde, aí eu jogo no Google. Daí eu vejo a pessoa, se ela tem perfil no Instagram e tal, tudo mais. E aí eu vejo as Você avaliações. gosta de médico TikToker, então. Não, eu gosto de médicos que são alinhados com as minhas necessidades. E que tratem bem os seus clientes. Você conhece o Doctoralha? Sim. Então, Aí, ó. E é caro, viu, pro médico estar lá. É Sério? caro. Mas então o Mas Dr. vale a Alia pena. é uma plataforma de UGC? Com certeza. Aí, ó. Porque vários médicos eu já joguei o nome lá e vi as avaliações, né? Uhum. Existem plataformas, eu acho que é Vitude o nome, se eu não me engano, de psicólogos agora, que o psicólogo se cadastra, você vê as avaliações. Cara, avaliação é o futuro. Só que aí que tá. Falamos tudo isso sobre a importância, realmente é importante. E o marketing? Porque o marketing fica perdido. Eu não consigo mais controlar a mensagem. Eu não controlo a mensagem, eu não mando para o influenciador o que ele tem para falar, eu não estou fazendo publicidade, o que eu faço? Uhum. Vou ter que dar um bom atendimento? Sim. É o primeiro passo. Tratar bem seu cliente, oferecer uma boa experiência. Exatamente. Mas tem, aqui a gente até anotou, né, Ana? Tem algumas coisas eficientes. Vamos lá, eu falo um, você fala outro. Pedir uma avaliação aos seus clientes. Só que quando você vai pedir essa avaliação para os seus clientes, por exemplo, o cara... a gente já fez isso para vários clientes, plaquinha, né? Com QR Code. Você pede para o cara ler o QR Code, já vai direto para a avaliação. Você não pode pedir para ele dar 5 estrelas. Mas lembre-se que, se você não pedir, principalmente em restaurante, que a gente trabalha bastante, só as pessoas que têm péssimas experiências vão colocar lá. E às vezes o lugar é bom, mas é a tendência do ser humano, Ana.
ter uma péssima experiência e ir lá colocar. Sim e não. Eu acho que as pessoas que têm péssimas experiências, elas vão falar sim, mas eu acho que pessoas que têm experiências boas, acho que tem muita gente boa no mundo também, assim como eu, vou em lugares. Eu já vi, várias vezes vou fazer relatório para os clientes e aí eu vou lá, por exemplo, produção de conteúdo. Aí eu quero uma avaliação boa. Tem perfil que tem 53 avaliações no Google Meu Negócio. A maioria é boa. Se o cliente, se a Ele pessoa... pediu pros amigos dele. Ah! Não, eu tô brincando. Não, realmente tem. Mas se você vê um perfil só com 5 estrelas, porque pediu. Ah, sim. Mas, assim, a tendência é mais reclamar, sim. Né? Por isso que eu confio em perfis que tem mais de 100, 200 avaliações. Aí dá para ser confiável já. Porque ninguém tem 100, 200 amigos, né? Verdade. Não, às vezes tem, mas... Tem uma pessoa muito popular, a Virgínia. Depende, com 10 anos você acha que você tem 100 amigos, com 30 você tem verdade, menos. você tem um. Mas assim, se você prestar atenção, essas com 1.000, 2.000 avaliações, eu uso muito de exemplo o restaurante Mocotó. Que eu não sei porquê, um dia eu estava em aula pesquisando e vi que é muito interessante o Google Meu Negócio deles. As fotos, as avaliações... E tem, se eu não me engano, 6, 7 mil avaliações. Então, ali você consegue realmente ver se o restaurante é bom ou não. Porque, assim, o cliente ele me pergunta assim, qual o número de estrelas que é o ideal para mim? Eu falo, depende do número de avaliações que você tem. Se você tem 50 avaliações e é 3, cara, você está perdido. Agora, se você tem, por exemplo, 7 mil avaliações... E a 4 eu já não acho tão ruim. Eu acho ótimo. Entendeu? Então, porque é uma média, né? O Google tinha que ter alguma outra forma de ponderar isso, sabe? A nota. Porque 5 estrelas com 20 avaliações não me diz nada. Entendeu? Ele mais maqueia aquela situação do que vai porque é o que eu tô te falando. As empresas já estão começando a incentivar. A primeira que eu falei aqui, pedir para a pessoa avaliar. Tem um totemzinho ali, um displayzinho, né, na verdade, com QR Code. Pedir para avaliar. Sim. É uma das coisas. Sim. A gente pede para todos os clientes da Conectar avaliar. Alguns avaliam, outros não. Qual que é o outro? O outro que eu ia comentar é em relação... Assim, a gente vê isso muito no iFood, né? Então, você recebe o seu pedido e lá tem um bilhetinho, alguma coisa anotada no pacote dizendo... se você teve uma boa se você teve uma boa experiência e tal, tira uma foto, posta nas redes sociais, marca a gente e tal. Eu consumo muito produtos de restaurantes veganos, né? E, cara, as empresas de restaurantes veganos, eles são muito fofos nisso. Eles fazem verdade. O melhor tipo de atendimento nesse sentido, sabe? Eu toda vez posto porque, cara, primeiro que a gente tem que fortalecer essa comunidade, né? Por eles estarem existindo. Mas também porque realmente é bom, sabe? Eles realmente estão ali se esforçando e procurando maneiras de melhorar a experiência, sabe? Concordo. Então, por exemplo, uma loja, muitas vezes você recebe pelo correio alguma coisa que você comprou pela internet, aí vem o cardzinho escrito, tipo, compartilha nas redes e tudo mais. Eu, muitas vezes, compartilho, porque eu gosto de compartilhar. Eu só não gosto quando vem com perfume só. Você gosta? Com perfume? Gosto. Não gosto, não... mas você é chato. Sou chato com perfume, realmente. Mas enfim. Eu vou te falar mais um. Que nem estava escrito aqui, mas é muito importante. Dentro da experiência que você tem, num lugar que você vai comer ou que você vai comprar, se tem espaços, ambientes instagramáveis, vai gerar conteúdo GC. Total. Então, conteúdo GC não é só avaliação, mas é também você marcar que você está naquele lugar, né? Sim. Então, as pessoas esquecem que o ambiente instagramável tem total relação com o conteúdo GC. Mais um exemplo, mas aí já é um case, né? Do Starbucks. O Starbucks diz a lenda, né? Não sei se é verdade, que eles, principalmente no Brasil, orientavam alguns atendentes a escrever o nome errado das pessoas no copo. Sério? Essa lenda eu não conheço. É a lenda, não sei se é verdade. Para as pessoas tirarem foto para as redes sociais, entendeu? Caraca. Porque quando você vê que o seu nome está errado, você tira foto e zoa e tal, né? Mas também o ato de escrever o nome, também a pessoa sente vontade de tirar foto.
E o Starbucks é um case de sucesso. Total. Anos 2010, nossa, o pessoal ia na Starbucks só pra tirar foto com o copo. Eu nunca vi propaganda do Starbucks, publicidade, assim, em Out of Home, em... Eu fico tentando lembrar, e eu fico pesquisando, e eu não vejo muito. Eu só vi no digital mesmo, assim, parte de anúncio, tipo, falando de promoção e tudo mais. Eu estou fazendo um artigo com o professor Leandro, que veio aqui, sobre o GC, e tem uma campanha lá fora do copo de Natal também. Cara, só o negócio de trocar o copo e escrever o nome da pessoa, Feliz Natal, já gera muito conteúdo. Uhum. Starbucks é um exemplo de uma empresa que não precisa ter publicidade, não precisa contratar influenciadores, todo mundo só quer ir lá... E tirar foto com o copo. É. E às vezes a gente acha besteira isso, por quê? Porque aqui em São Paulo já tem bastante. Mas eu vejo o pessoal de cidades que não tem Starbucks virem para tirar foto. Você acha besteira porque você já tirou a sua fotinho. Aí você fala, isso aí é fora de moda. É que nem o Outback também. Sim. É uma coisa que muitas pessoas vão para comemorar aniversário e tirar a foto lá, sabe? Eu acho que o Outback também é um ótimo case de UGC. Eu vi a diretora de marketing deles falar sobre a criação da campanha Momentos, né, Outback, que é muito sobre isso. Só que a experiência, tirar ela do físico e levar para o digital, ela é difícil, porque às vezes você quer que as pessoas postem. Olha isso que eu vou falar. Você quer que as pessoas comentem, você quer que as pessoas avaliem. E você não dá nem Wi-Fi pro seu cliente, entendeu? Uhum. Então, se você quer conectar suas experiências, tem que pensar em besteiras como essa, sabe? Sim, na experiência do usuário, né? A gente Concreta. já fez isso, já. A gente deu Era assim, o cara pedia a conta no restaurante, e aí vinha um papelzinho, os garçons não aderiram, foi difícil, mas a gente colocou o papelzinho assim, se você fizer uma avaliação no Google Meu Negócio, você ganha um café. E a pessoa se sentia meio coagida a avaliar bem, você entendeu? Tinha isso também. E aí ela avaliava, ganhava um café, mas assim, o lugar não tinha Wi-Fi, cara. Você entendeu? Uhum. Então você tem que pensar nessas coisinhas, assim. E a gente vê, principalmente pelos restaurantes, às vezes estão na moda tal, que o tal do instagramável tem muito a ver com o GC. Sim. Então, o prato instagramável, o ambiente instagramável tem muito a ver com o GC, porque o GC não é só boca a boca, mas também tem muito a ver com boca a boca. Eu tenho uma pergunta em relação a isso. Você acha que tem uma linha tênue para alguns nichos entre status e UGC, sabe? Tipo, o quanto a pessoa está indicando aquilo porque ela gosta e quanto ela está postando sobre aquilo para mostrar que ela tem um status em relação àquele consumo. A gente não tá nem aí para isso. Marqueteiro, a gente quer que ele poste. Sim, mas é importante, com certeza. Não, mas foi mais uma discussão filosófica aqui. Não, é muito importante. E a gente entender, mas a gente não tá nem aí se é por um ou por outro, mas tem... É que eu não ia falar na hora que eu falei do restaurante instagramável, mas eu vou falar a minha opinião. Porque eu tô com muito medo de falar certas coisas aqui no podcast agora. Mas a minha opinião é que o Paris 6 é horrível, a comida. Minha opinião. Você já foi lá? Já. Nunca fui, porque eu ouvi as pessoas falando justamente. E é um restaurante totalmente instagramável e as pessoas no início tiravam foto lá por status também. Sim. Então tem tudo a ver com o que você está falando. Mas aí é valor, né? Uhum. Valor percebido, né? Do seu produto ou do seu serviço. Você criar esse valor. Tem alguns lugares específicos, algumas empresas específicas de luxo também que conseguem isso, né? Então, por exemplo, eu já vi... Eu acho que era Versace. Estou falando certo o nome? Sim, Você Versace. que é de moda. Que nas lojas eles investiam no espelho, né? Principalmente no local do espelho para as pessoas tirarem foto. E essas lojas de departamento Renner, C&A, no espelho agora tem também. Marca C&A, tira uma foto do seu look, marque. Também uma forma no caso de da incentivar. Versace é mais por luxo, mas
também é uma forma de incentivar, né? Exato. Eu não sei se, por exemplo, você vê eu tirando uma foto no espelho, se vai te incentivar a comprar. Na Depende, se a Renner. roupa estiver bonita em você, talvez. Por exemplo... Você acha? Sim, por exemplo, você é um cara plus size, Uhum. certo? Se Ah, eu mandei uma mensagem pros caras pra eles me patrocinarem. Aí, ó. Depois eu te conto. Eu tenho um podcast. Aí, ó. Mas, por exemplo, você é um cara plus size. Se outros caras que te seguem são plus size também, vê você naquela loja com uma roupa que ficou bacana. Fala, pô, naquela loja tem, né? Exatamente. E é foda a roupa de lá. Exatamente. Pode crer. E também eu acho que eu sinto muito de moda, assim, de locais, assim, em São Paulo, né? Muito. Então, tá na moda ir nesse local. Você vê todo mundo naquele local, você quer ir. Tem uma alfaiataria que eu gosto muito em São Paulo que se chama Dodge. E é exatamente isso. A gente começou a conhecer a Dodge por causa de boca a boca da rede social. Tipo, um amigo ia lá fazer uma calça. Aí você começa a ver, claro, você começa a ser impactado também por influenciador. Mas quando você vê pessoas próximas que vão lá e falam, tive uma ótima experiência, posta no Instagram, a loja também é totalmente instagramável, você começa a ser influenciado e falar, pô, acho que eu vou lá. Tem a exposição do Monet, eu acho, que é interativa, que todo mundo posta também. Sim. Mas eu vou falar de uma coisa mais povão também, que é o rei do iPhone. Eu sempre uso de exemplo como o GC. O rei do iPhone é um cara que começou a ficar famoso no TikTok porque é muito difícil você achar uma boa assistência técnica da Apple que não cobre os olhos da cara e ele fica na região da Santa Efigênia, então é mais difícil ainda. E as pessoas começaram a mostrar vídeos, filmar ele, e ele é gigante agora. Ele tem várias unidades do rei do iPhone por conta de UGC. Aí, ó. Falando sobre exatamente isso. Mas no caso dele, qual que é o segredo? No caso dele? É só um bom atendimento. Mais nada. Será que ele pediu para as Experiência. pessoas filmarem? Então, e esse é todo o que gira em torno do GC é a experiência compartilhada. Mas como que você vai incentivar isso? Com um bom atendimento, com uma boa experiência própria do cliente. Mas isso demora. Por exemplo, eu vou sempre num lugar e eu gosto daquela pessoa, gosto. Beleza, eu vou compartilhar. Mas a gente precisa acelerar isso com marketing, de alguma forma. E eu acho que uma das formas é tráfego. Eu acho que a outra forma também é influenciador. Vamos lá, eu falo a minha, você fala a sua. Acho que de tráfego, você pega uma pessoa que já compartilhou uma experiência e impulsiona aquilo. Entendeu? Para mais pessoas. Porque eu já vi isso de avaliação. Então a pessoa grava um vídeo avaliando um serviço, um produto, e a empresa pega esse vídeo e impulsiona, entendeu? Sim. Ou também uma outra coisa em relação ao GC, né? Como é que você consegue acelerar para que mais pessoas façam o GC? Campanhas, né? Você faz, por exemplo, uma campanha que eu gostei bastante. TikTok e Masterchef. Então, era um challenge. Lá no TikTok, a gente sabe que é um ambiente onde tem muita challenge. Então, empresas como o Masterchef, como o Doritos já fez, vários desses tipos de empresas, eles falam assim, as pessoas que postarem as receitas no TikTok, as melhores a gente vai colocar dentro do programa na Record. E aí, as pessoas foram fazendo os GCs com receita e referenciando ao Masterchef. Ou seja, é uma campanha que as pessoas elas vão estar sendo incentivadas a produzir conteúdo e você consegue criar a sua awareness em cima daquilo. Eu tô rindo porque eu lembrei de um site. Eu tava olhando pra sua cara e tentando me concentrar. Eu lembrei de um site que chama 20 pila, já viu? Não. O Evandro que me passou uma vez, tudo custa 20 pila. As pessoas oferecem serviço por 20 pila. E tem um monte de gente que oferece vídeo depoimento. Você fala assim, ó, eu tenho esse produto, esse serviço, grava um vídeo aí. Caraca. Aí você paga 20 pila, o cara grava como se tivesse consumido ali. Perfeito. Tem cara que avalia no Google também. Caraca. Lembrei de um case agora. Tem uma marca, uma loja em Pernambuco, é muito forte, que chama Atacado dos Presentes. Você conhece? Não conheço. O Instagram deles é basicamente o GC, só que é o próprio social media que faz o GC. E aí, todos os conteúdos deles, assim, parece muito, tipo, que alguém foi na loja e tirou foto, sabe, desse copo.
Isso é uma estratégia também. Sim, eu entendi o que você está falando. E agora eu lembrei desse perfil, eu já vi. Mas nesse caso é legal, mas tem um perigo aí que você viu compartilhando hoje, né, no Instagram. Tem muita gente usando funcionário para Sim. criar conteúdo que se pareça o GC, né? Sim. E a pessoa não foi contratada para aquilo, né? E já tem muito processo trabalhista rolando também disso. Muito louco, né? Mas você me fez lembrar de um outro case que é o restaurante fake. Eu até procurei aqui, ó. Tá lá no nosso site, conectar.marketing. A gente escreveu. É de 2018. O que aprendemos com o restaurante falso que virou sensação no TripAdvisor? Um cara, ele queria mostrar o poder do GC, um jornalista britânico, e ele queria mostrar também como as pessoas são levadas a consumir alguma coisa pela opinião dos outros e também como as pessoas falam mentiras na internet. E ele criou um restaurante falso no TripAdvisor e pediu para alguns amigos avaliarem esse restaurante. Ele não existia. Ele colocou o endereço da casa dele. E o que ele fazia? Ele pegava um pedacinho de mato, um negócio ali e tirava fotos bonitas. E postava lá no TripAdvisor. E com o tempo ele foi fazendo isso, esse jornalista, o restaurante dele virou o número 1 do TripAdvisor. Caramba! Em Londres. E ele recebia a ligação o dia inteiro pedindo reserva. E ele recusava as reservas. Mas aí o mais interessante, tinha muita avaliação de pessoas que tinham ido lá. E que nunca tinham ido. Não existia o restaurante. E aí um dia ele marcou com vários críticos para conhecer esse restaurante e ele contou a verdade. Então é um case muito legal, tá lá no nosso site. E esse cara gravou um vídeo para Vice também, explicando sobre isso. Se você fizer uma estratégia orquestrada de UGC, você pode utilizar dessas experiências que a gente falou, de, por exemplo, colocar o nome da pessoa, coisas simples assim. Eu já vi restaurante fazer, sabe o quê? Eles dão o bolo de aniversário, aquele bolinho que nem Outback com sorvete, petit gâteau. Aí ele pega a bisnaga de cobertura e escreve o nome da pessoa no prato. Você escrever o nome da pessoa, você personalizar, você ter ambientes instagramáveis, você incentivar as avaliações e incentivar o compartilhamento de experiências, você vai estar fazendo marketing, às vezes, sem ter um perfil. Por que eu estou falando isso? Porque realmente existem empresas pequenas que não têm perfis nas redes sociais, mas elas estão nas redes sociais. Você já parou para imaginar isso? Que talvez daqui a um tempo a empresa não precise ter perfil? Se ela não cria conteúdo, se ela não fala nada de importante, se ela não tem nada de importante para falar, para que ela vai ter um perfil? Por que ela só não estimula as pessoas a falarem sobre ela? Nossa, isso é para se fazer pensar, hein? Entendeu? Porque principalmente as empresas... Não conte para as pessoas, a gente vem da... A gente ainda precisa que elas contratem. Mas eu falo muito isso de empresas pequenas. Sim. Tipo um chaveiro da vida, assim. A gente começou a conectar e cresceu vendendo site. Eu não acho que as pessoas precisam de site. As empresas, a maioria, hoje em dia. Às vezes um bom Google Meu Negócio já serve. Isso me faz pensar também que talvez elas precisem... Nossa, aí tem um nicho de mercado. Pode ser que as empresas de marketing, as agências de marketing, elas comecem a vender gestão de estímulo de UGC. Exatamente. Que é uma estratégia. É um planejamento estratégico de marketing, se você for pensar. Que eu acho que é o que vai virar o marketing mesmo. Cada vez mais profissionais estratégicos, de planejamento, cada vez menos apertador de botão, né? Total. Porque assim, se a gente fizer um bom planejamento de estímulo de UGC, não precisa de mais nada. Você precisa de tráfego, às vezes, entendeu? Já teve muitos casos de empresas que a gente trabalhou na Conectar que só precisariam disso. Avaliações e tráfego. Avaliação e tráfego. Tem muita empresa que você vê nas redes sociais que não produz nenhum conteúdo interessante. Não fala nada, não tem nada para falar. E tudo bem. Eu sou... Olha isso, vamos lá. Eu sou a borracharia
Seu Zé. Posso criar conteúdo? Posso. Do meu dia a dia. Eu posso mostrar como é que se faz isso. Mas às vezes não tem resultado para mim. Sim. Eu sou o chaveiro Leandro, por exemplo. Que realmente existe esse chaveiro Leandro. Ah, é? Que eu já contratei ele. Pelo Google Meu Negócio. Ele não precisa criar nenhum conteúdo. Ele precisa que o Google Meu Negócio dele esteja bem. Sim. E agora eu vou falar só para fechar um perigo também, né? Que tinha um cara que ele dependia quase que exclusivamente de Google Meu Negócio. Eu acho que ele vendia, se eu não me engano, conheci ele na feira, Expo Empreendedor. Vendia alguma coisa para piscinas e tal. E ele perdeu a conta do Google Meu Negócio. Nossa. E ele dependia disso, cara. Todos os leads dele vinham dali e ele teve que criar. Ele fez alguma coisa que ele perdeu o Gmail, sabe? Enfim, Sim. teve que criar novamente. Então, você acaba dependendo das plataformas, né? Ah, mas pra qualquer coisa, no Pra marketing tudo. digital, Para tudo você acaba dependendo das plataformas. Por isso que eu só estou puxando esse assunto porque tem muitas empresas que usavam o site do Google Meu Negócios, né? Sabe que dá para criar um site ali dentro. Sim. E eu recebi um e-mail do Google ontem que vai ser descontinuado isso. Aí, ó. Então eles vão excluir todos os sites. Você entendeu? Nossa, que Então rebuliço. Vão excluir todos os sites de todo mundo que criou por Google Meu Negócio. Então a gente precisa estar sempre atualizado dessas coisas, né? Com certeza. Acho que a gente já falou de tudo já. Sim, eu amei esse episódio. Eu também. Eu já te falei, não tem. Não posso falar. Não pode. Que não tem nenhum livro de UGC no Brasil sobre o GC. Não, porque vai lançar o seu. Então eu preciso escrever em 2024 um livro sobre o GC. É isso. Assim, Feito pelo ChatGPT. assim que Eu o vou Jorge jogar completar tudo- 1 ano, você começa a escrever. Não, mas eu vou jogar lá, ChatGPT, escreva um livro legal. Aí ele vai escrever tudo pra mim. Não, mas de verdade, falta conteúdo. Falta conteúdo sobre o GC. Não tem nenhum livro no Brasil falando sobre o GC. Tem alguns lá fora. Não tem artigo científico sobre o GC. Por isso que eu estou escrevendo. Aí, vamos escrever um? Vamos. A gente precisa estudar mais isso, porque realmente é um campo muito interessante. É você fazer marketing sem nada artificial. Totalmente natural, totalmente boca a boca. E é um marketing puro, né, cara? Marketing de indicação. Eu acho muito legal falar sobre isso. E obrigado por estar aqui nesse episódio. Imagina, obrigada por comigo. ter me convidado. E se inscrevam aí no nosso canal, beleza? Dá aquelas 5 estrelas pra gente. E eu não sei se eu tenho mais alguma coisa pra falar. Eu tenho. A gente tem um canal no WhatsApp em que a gente publica notícias diariamente sobre marketing. E se você quer saber mais sobre marketing, entra lá no nosso canal. E para entrar no nosso canal, como é que a pessoa faz? Ela vai no nosso Instagram, tem o link lá do canal, Pô, coloca o link na descrição do do episódio. E também no nosso site tem também. Nosso site tem os cursos também. www.conectar.marketing. E Só se isso. você já foi nosso cliente, por favor, deixa a sua avaliação. No Google Meu Negócio. 5 estrelas. 5 estrelas. Por favor. Teve um cara que ele avaliou a gente 1 estrela. Eu já te contei? Acho que eu sei quem foi. Connect Car. Ele achou que era da Connect sim. Car. Aí deu 1 estrela e o Google não. Mas tá bom, que aí não é só 5 estrelas, né? Sim. Valeu, pessoal. Um abraço.